E então você tem uma variação muito grande nessa produtividade ainda hoje. Então o que você deixou claro é que a tecnologia pode ajudar o produtor a ter maior rentabilidade, se tornar mais sustentável, né? Perfeitamente. Esse é o grande objetivo e desafio do produtor hoje, a questão da produtividade. Isso envolve basicamente um pacote tecnológico, né? Até para materializar mais o tema de pacote tecnológico. Pacote tecnológico, em geral, vai variar dentro do cacau desde a qualidade das mudas, é um fator super importante para você ter uma boa produtividade do cacau. A gente faz aqui o paralelo para a semente, né? Que os ouvintes aqui estão muito acostumados, a importância da germinação, do vigor da semente para uma produção. E também toda a questão de preparo de solo. Se a gente fala que a gente vê como potencial áreas de pastagem degradada, a gente obviamente precisa fazer um trabalho muito forte de solo, né? Esse pacote tecnológico, né? De trabalhar com calcário, trabalhar com toda essa questão de acidez do solo para transformar isso numa área produtiva. Isso envolve também a utilização, né, de nutrição do solo, uma nutrição adequada, a poda, a utilização de insumos. Então hoje está se criando de fato esse pacote tecnológico para que de fato você possa buscar altas produtividades. Um fator super importante também é a questão do adensamento de quantidade de plantas por hectare. Vários modelos e arranjos de se plantar cacau. Hoje o sistema tradicional que a gente ouve muito, principalmente falar na novela, ali na região sul da Bahia, é a cabruca. Basicamente esse é um plantio mais antigo, né, que basicamente foi inserido o cacau dentro da floresta. Aí você tem alguns desafios, obviamente, de produtividade, de adensamento. Você tem o sistema agroflorestal, que é muito utilizado no Pará também, que basicamente é o arranjo do cacau com outras árvores, seja açaí, seja banana, seja mandioca, sejam árvores florestais. E a gente tem também o sistema de pleno sol, que, né, é basicamente o cacau a pleno sol, como se fosse um pomar assim, de laranja. E aí também mora uma inovação, porque o cacau ele tinha um paradigma que ele precisava de sombra para poder crescer e se desenvolver. E de fato esse paradigma foi quebrado, né? Você tem áreas de pleno sol aí atingindo bons níveis de produtividade. Que legal. Então, já existem, né? Quando você fala de 3 sistemas de produção, mesmo esse mais tradicional, né, onde você tinha as plantas de cacau misturada com as árvores da floresta, que deve ter uma produtividade um pouco mais baixa, mas é uma forma de utilização. E eu achei fantástico como o desenvolvimento, principalmente a legislação que você diz aqui no Pará, permitir o uso do cacau como uma cultura para desenvolvimento das áreas de preservação, porque ela é uma cultura nativa do Brasil. Então, tomara que isso se expanda também. A Bahia não tem isso hoje, Fábio? Somente o Pará? Somente o Pará e os estados do Pará e Rondônia. A gente vê também que seria muito interessante que principalmente os estados que têm o bioma amazônico, né, Tocantins, a gente está falando de Mato Grosso, né, e os outros estados da região norte do Brasil, que pudessem também ter uma extensão, né, desse aspecto. Porque o cacau ele tem uma grande vantagem, né? Quando você pega uma área de pastagem especialmente degradada, e a gente vê a problemática da pastagem degradada relacionada à questão de lixiviação, a questão de assoreamento de rios, a questão de preservação do solo, e às vezes até a questão de queimadas, né? Muitas vezes o manejo do fogo é utilizado para lidar nas pastagens degradadas. O cacau é totalmente diferente. Ele, de fato, ele entra para preservar o ambiente, né? O cacau, por ser uma cultura perene, obviamente ninguém vai, né? Não tem uso de fogo como um instrumento de manejo. Então, onde o cacau entra, ele ajuda na preservação. E o fato mais importante é a combinação desses 2 fatores, tanto a preservação ambiental, como também a sustentabilidade econômica que gera. Que o cacau hoje, diferente da maioria das frutas, é uma cultura que é commodity, né? Ela é listada em bolsa, na Bolsa de Nova York. Isso traz uma liquidez para o produtor e uma transparência no nível de preços muito interessante. É algo que a gente está acostumado aqui com toda essa liquidez. Às vezes a gente ouve alguns produtores, por exemplo, de banana, que tem desafios até de recebimento, né, da venda da sua produção. O cacau, hoje, as moageiras, elas formam aí uma indústria muito bem estruturada, né? São formadas, na grande maioria, por empresas multinacionais, e não há alguns desafios básicos que algumas outras culturas de fruta têm. Então, é uma cultura, de fato, certa e líquida aqui para o Brasil. Que bom, que bom. E em termos de tecnologias para controle de doenças, estou perguntando isso
Porque eu lembro dos livros de história que um dos problemas que os produtores no Brasil tiveram foi uma doença chamada vassoura de bruxa, né? Eu acho que isso é um fungo que ataca o cacau, não sei se é bactéria ou fungo. E isso já foi superado, Fábio? Nós já temos materiais resistentes a essas pragas para ter uma maior segurança na produção? Perfeito, essa doença de fato assolou principalmente a região sul da Bahia ali na década de 90. Só para você ter uma ideia, até então, na década de 80, a gente chegou a ter produção na ordem de 420 mil toneladas. Hoje a gente tem metade disso, né? Então, nessa época, o Brasil era o segundo maior exportador. Hoje a gente tem uma capacidade, obviamente, no médio prazo, de voltar essa produção e até superar. O que a gente vê muito, professor, é que mais importante do que as doenças são as soluções e as tecnologias que a gente busca para endereçar essas doenças, né? Então, a gente viu a questão da ferrugem asiática na soja, a questão da Helicobacter pylori na soja, a questão do bicudo do algodoeiro no algodão, a broca do café, uma série de doenças em que em nenhum momento você, né, causou uma paralisação do desenvolvimento da cultura. São paralisações pontuais, né? E de fato, o que a gente teve ali na década de 90 com a vassoura de bruxa foi uma queda, né, grande de produtividade durante bastante tempo, e o grande desafio naquela ocasião foi a falta de soluções. Soluções aí eu estou falando do manejo integrado de pragas, né, tanto a parte de produtos fitossanitários, como também das variedades. Hoje, o que a gente já tem? Hoje a gente já tem produtos que são registrados para vassoura de bruxa, né, é um fungo. É muito importante também o manejo preventivo das doenças, né, assim como a gente tem na soja as aplicações preventivas, os multissítios, a gente também tem que buscar trabalhar dessa maneira no cacau. Então tem esses produtos já registrados. Alguns arranjos, eles dificultam um pouco a questão de aplicações, né, obviamente a questão do arranjo de uma cabruca, de você ter um pé de cacau no meio da floresta, a dificuldade de ordenação dificulta você ter uma resposta rápida em termos de aplicação, mas hoje sim, hoje tem soluções aí bem eficientes para o controle de vassoura. E além disso, além de buscar apenas uma solução, o que a gente vê hoje é que não existe uma bala de prata para uma doença, né? Você tem que trabalhar várias áreas dentro da planta, a questão de fertilidade de solo, então a utilização, né, de fertilizantes, isso também é super importante para a planta estar mais resistente, mais forte, e a questão do manejo preventivo. Então hoje o que a gente pode afirmar é que uma plantação bem manejada, ela não tem um grande risco igual se tinha lá no passado, né? É de fato muito bem manejado e trabalhado hoje em dia. E é uma cultura que tem alto valor agregado, né?